Meu nome é Roberto, tenho 75 anos e ontem à noite minha própria nora me serviu deliberadamente um prato estragado. Quando comecei a passar mal e reclamei, meu filho único, Felipe, me olhou com desprezo e afirmou que eu estava inventando tudo para chamar atenção. Enquanto eu vomitava violentamente no banheiro, ouvia suas risadas abafadas na sala de jantar, como se meu sofrimento fosse apenas entretenimento para eles. Esta manhã, acordei com o estômago ainda embrulhado, dores abdominais e uma humilhação que queima mais do que as náuseas. Mas o que mais dói não é a intoxicação alimentar, é a traição. É saber que meu próprio filho, que criei sozinho depois da morte de sua mãe, a quem dei tudo, agora me considera um fardo inconveniente, como se minha única função fosse financiar a vida confortável deles e ficar calado. Levantei às 6 da manhã. Como todo dia, Felipe já estava acordado, sentado à mesa da cozinha, com seu terno cinza impecável, olhando o celular. Ele nem levantou os olhos quando entrei. Simplesmente disse, sem erguer a cabeça: "O café da manhã, rápido, tenho uma reunião importante." Como se nada tivesse acontecido. Como se na noite anterior ele não tivesse insinuado que eu era senil, que inventava histórias, que era um peso morto para ele. Preparei os ovos mexidos do jeito que ele gosta, com uma pitada de cebolinha, 2 fatias de pão integral, café preto sem açúcar, tudo perfeitamente dosado. Porque se algo não está exatamente como ele gosta, mesmo o menor detalhe, ele fica gelado. E quando Felipe fica gelado, sou eu quem sofre as consequências. Enquanto ele tomava café, ouvi o barulho de uma chave na porta da frente. Era Camila, sua esposa. Uma mulher jovem de 32 anos que me trata como se eu fosse invisível. Ela entrou com seu tailleur azul marinho e salto alto, beijou Felipe no rosto e sentou-se à mesa como se fosse a dona da casa. "Bom dia, Roberto", disse ela com aquela voz melosa que usa apenas na presença de Felipe. "Como está se sentindo esta manhã?" Tive vontade de dizer que ainda estava doente, por causa da salada de frutos do mar que ela me serviu ontem, visivelmente estragada, com aquele cheiro característico que só eu tinha notado. Mas em vez disso, sorri e disse: "Bem, obrigado, Camila. Quer comer alguma coisa?" Felipe me lançou um olhar de advertência. Seus olhos diziam claramente: "Uma palavra errada e vai piorar." Então ele acrescentou com aquele sorriso falso que reserva para quando faz teatro familiar: "Olha, pai, comprei este novo creme anti-vermelhidão. Vai ser perfeito para você. Vai disfarçar essas marquinhas vermelhas que você tem desde seu mal-estar de ontem à noite." Sim, mal-estar. É assim que ele chama uma intoxicação alimentar que me fez vomitar a noite toda. Como se fosse um capricho de velho, como se eu tivesse inventado o meu sofrimento. Peguei o creme sem dizer nada. Era uma marca de luxo, daquelas que custam mais de R$ 200. Certamente comprou com meu dinheiro da aposentadoria, já que ele gerencia todas as minhas contas bancárias. Ele alega que é para o meu bem, que na minha idade não posso mais administrar minhas finanças sozinho. A verdade é que não vejo 1 centavo da minha própria pensão há 2 anos. Camila o olhou com olhos brilhantes de admiração. "Você é tão atencioso, meu amor, sempre cuidando do seu pai. Se ela soubesse, se soubesse que seu marido perfeito e esse executivo financeiro que gerencia contas de milhões de reais no escritório volta para casa toda noite para descarregar sua frustração em mim." Depois do café da manhã, Felipe ajustou sua gravata bordô, pegou sua pasta e murmurou no meu ouvido enquanto Camila se remaquiava: "Lembre-se do que conversamos ontem à noite. Se um dia você abrir a boca, se contar para qualquer pessoa o que acontece aqui, vai se arrepender. Ninguém vai acreditar em você. Você não passa de um velho louco que vive da generosidade do filho."
Essas palavras gelaram meu sangue. Eles saíram juntos, de mãos dadas, como o casal perfeito que fingem ser. Vi pela janela quando entraram no carro novo de Felipe, um sedã alemão que custou mais de R$ 250 mil. Meu dinheiro. Tudo comprado com meu dinheiro. Quando a casa ficou silenciosa novamente, e sentei na cozinha e comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva, de impotência, porque sei que preciso fazer alguma coisa, mas não sei o quê. Sei que não posso continuar vivendo assim, mas também não sei como sair desse pesadelo. Fiquei sentado naquela cozinha silenciosa por horas, observando a luz do sol se mover lentamente pelo piso. Esta casa já foi meu refúgio. Comprei há 30 anos com o dinheiro que economizei trabalhando como diretor administrativo em uma prestigiosa empresa de consultoria paulista. 40 anos da minha vida dedicados àquele trabalho. Acordar às 5 da manhã, sempre pontual, organizar a vida dos outros. Nunca imaginei que terminaria prisioneiro na minha própria casa. Tudo começou há 3 anos, quando Felipe se divorciou da primeira esposa. Ele apareceu na minha porta uma noite com uma mala na mão e aquele olhar de criança perdida que sempre derreteu meu coração. Pai, preciso ficar aqui por um tempo, só até me reerguer financeiramente. Ele me disse que o divórcio o arruinou, que tinha perdido o apartamento, que não tinha para onde ir. Eu, como o pai ingênuo que sempre fui, abri minha porta e meu coração. Claro, meu filho, esta casa também é sua? Que ingênuo! Não sabia que estava convidando o demônio para viver comigo. Os primeiros meses foram normais. Felipe acordava cedo, ia trabalhar, voltava à noite, jantávamos juntos. Ele até me ajudava com as compras no supermercado. Pensei que finalmente teríamos aquela relação perfeita com a qual sempre sonhei. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Primeiro, pequenas observações. Pai, esse prato está muito salgado. Pai, por que você não limpa melhor o banheiro? Pai, suas roupas estão muito amarrotadas, é constrangedor. Comentários que me machucavam, mas que eu justificava, pensando que ele estava estressado por causa do divórcio. Depois, ele começou a se intrometer nas minhas finanças. Pai, na sua idade, você não deveria administrar tanto dinheiro. É arriscado. Deixe-me ajudá-lo com suas contas. E eu, como o idiota que sou, dei a ele acesso à minha conta bancária. É só para me ajudar, pensava. É meu filho. Ele nunca me faria mal. Como eu estava enganado. Em 6 meses, Felipe tinha se apoderado de todo o meu dinheiro. Minha aposentadoria de R$ 11 mil por mês ia direto para a conta dele. Ele me dava R$ 600 por semana para minhas despesas pessoais, como se eu fosse uma criança recebendo mesada. Se quando perguntava onde estava o resto, ele respondia: Pai, estou investindo suas economias para que rendam mais. Confie em mim. Investir? Claro. Então Camila apareceu, uma mulher 15 anos mais nova, com um sorriso perfeito e uma ambição visível a quilômetros de distância. Felipe a conheceu no escritório onde ela trabalhava como assistente de marketing digital. 6 meses depois, eles se casavam numa cerimônia que custou mais de R$ 120 mil. Meu dinheiro, é claro. Desde que Camila entrou em nossas vidas, tudo piorou. Felipe começou a me tratar como se eu fosse o empregado da casa. Pai, prepare o jantar para Camila e para mim, algo refinado. Ela está acostumada com boa comida. Pai, limpe o banheiro de visitas. Pessoas importantes vão vir. Pai, lave esta camisa à mão. É delicada demais para a máquina. E eu sempre obedecia. Obedecia porque tinha medo de que ele se enfurecesse. Medo de que cumprisse sua ameaça de me expulsar da minha própria casa. Porque, embora a casa fosse legalmente minha, Felipe me convenceu a adicionar o nome dele na escritura.
Para sua segurança, pai, caso aconteça algo com você. Os maus tratos começaram há 1 ano. No início, eram empurrões acidentais. Depois, beliscões no braço quando eu não fazia as coisas como ele queria. Você me exaspera, pai. É muito lento. Em seguida, evoluiu para tapas no ombro. Bofetada quando a comida não estava ao seu gosto. Soco nas costas se eu não limpasse rápido o suficiente. Mas ontem à noite foi diferente. Ontem à noite eles cruzaram uma linha que jamais pensei que cruzariam. Eu tinha preparado um jantar completo. Como toda quarta-feira, de Camila havia convidado colegas e Felipe me ordenou fazer algo impressionante. Passei o dia inteiro cozinhando. De entrada, uma salada de frutos do mar que comprei no mercado pela manhã. Como prato principal, um medalhão de filé mignon com redução de vinho tinto, acompanhado de batatas rústicas. E de sobremesa, um pudim de leite condensado caseiro. Arrumei a mesa com cuidado, servi o vinho. Tudo estava perfeito. Os convidados chegaram, 4 colegas de Camila, todos bem vestidos. Servi a entrada e me retirei para a cozinha, como Felipe havia pedido. Fique nos bastidores, pai. Não nos envergonhe. Da cozinha, ouvia a conversa, as risadas. Então, Camila veio buscar meu prato. Aqui está a sua porção, Roberto, disse ela, me entregando um prato de salada de frutos do mar. Imediatamente notei que algo estava errado. O cheiro era ligeiramente diferente do que eu sentia na sala de jantar, mais forte, azedo. Dei uma garfada e soube instantaneamente. A comida estava estragada. Não o suficiente para ser óbvio à primeira vista, mas o suficiente para alguém que conhece bem frutos do mar perceber. Larguei o garfo e fui até a sala de jantar. Felipe, acho que tem um problema com minha porção da salada. Felipe me olhou com irritação. Pai, por favor, estamos jantando. Desculpe, mas acho que os frutos do mar do meu prato estão estragados. Um silêncio se instalou na sala. Os convidados me olhavam com constrangimento. Felipe soltou uma risada forçada. Não prestem atenção no meu pai. Ele está ficando imaginativo com a idade. Pai, sua salada veio exatamente do mesmo prato que todo mundo. Volte para a cozinha, por favor. Mas, comecei, ao antes que Camila me interrompesse. Roberto, temos convidados. Não é hora para seus episódios. Olhei seus rostos, suas expressões de pena misturadas com embaraço, e entendi. Eles não acreditariam em mim. Balancei a cabeça e voltei para a cozinha, humilhado. Joguei a salada fora, mas o estrago já estava feito. 1 hora depois, os primeiros sintomas apareceram. Náusea, cólicas abdominais, suores frios. Corri para o banheiro e comecei a vomitar violentamente. Do outro lado da porta, ouvi Felipe explicando aos convidados. Meu pai está passando por uma fase difícil, inventa coisas para chamar atenção, os médicos dizem que é comum na idade dele. Fiquei trancado no banheiro enquanto os convidados iam embora. Então Felipe entrou, seu rosto transformado pela raiva. Está contente? Me conseguiu nos ridicularizar na frente de pessoas importantes? Felipe, juro que a comida estava estragada. Olhe para mim, estou doente. Ele riu, uma risada cruel que eu não conhecia. Você está doente porque quer estar doente. Está na sua cabeça, pai. Você não suporta não ser mais o centro das atenções. Camila apareceu atrás dele. Seu sorriso tinha desaparecido. Deveria ter vergonha, Roberto. Criar uma cena dessas só para estragar minha noite. Olhei para eles incrédulo. Vocês me deram comida estragada deliberadamente. Felipe balançou a cabeça como se estivesse decepcionado. Agora está nos acusando? Vê por que nos preocupamos com sua saúde mental? Esses delírios de perseguição não são normais. Eles me deixaram ali, doente e humilhado, e foram dormir como se nada tivesse acontecido.
como se envenenar o próprio pai fosse a coisa mais normal do mundo. Passei a noite toda acordado, vomitando e chorando. Cada ânsia me lembrava não apenas da comida estragada, mas também da traição profunda que acabara de viver. Meu próprio filho, minha carne e sangue, tinha deixado sua esposa me envenenar deliberadamente e depois me fez passar por louco quando protestei. Enquanto limpava o banheiro de madrugada, comecei a me lembrar de como chegamos até aqui. Felipe nem sempre foi assim. Quando criança, era doce, carinhoso. Sua mãe faleceu de câncer quando ele tinha 10 anos e desde então éramos só nós dois contra o mundo. Trabalhei em dobro para dar a ele tudo o que precisava. Matriculei-o nas melhores escolas particulares que podia pagar. Comprei roupas de marca, aulas de tênis, de inglês, tudo o que ele pedia. Talvez esse tenha sido meu erro. Talvez eu o tenha mimado tanto que ele nunca aprendeu o valor do respeito, do esforço, do amor verdadeiro. Sempre dei sem pedir nada em troca. E agora, 30 anos depois, sou eu quem sofre as consequências das minhas decisões. Ao amanhecer, ouvi seus passos descendo a escada. Meu coração acelerou, como sempre quando ele está perto. É incrível como se pode viver em estado de alerta constante na própria casa. Ele entrou na cozinha, já vestido com seu terno preto, olhando o celular como toda manhã. Desta vez, nem pediu café da manhã. Simplesmente sentou e esperou que eu servisse. Preparei os ovos mexidos, o café preto, as 2 fatias de pão, tudo em silêncio absoluto. Ele comia respondendo e-mails como se eu fosse invisível. Às 7h30, Camila chegou. Desta vez, usava um vestido vermelho justo e escarpão preto que ecoava no chão como martelos. Ela estava radiante como sempre. Me pergunto se ela já notou as marcas nos meus braços, a forma como me encolho toda vez que Felipe levanta a voz. "Bom dia, Roberto", disse com aquele sorriso plástico. "Como está se sentindo hoje?" "Bem, obrigado. A senhora quer um café?" Menti como sempre. "Só um café, por favor. Café fraco com adoçante." Enquanto servia o café, notei que ela me observava pelo canto do olho. Seus olhos demoraram no meu rosto pálido, nas minhas mãos trêmulas. Por um instante, achei que ela ia dizer algo, que ia perguntar se eu estava realmente bem. Mas, em vez disso, simplesmente desviou o olhar e continuou mexendo no celular. Felipe terminou o café da manhã e me encarou fixamente. "Lembre-se do que eu disse ontem à noite. Um pai? Camila está organizando um jantar hoje à noite para os colegas dela. Quero que você prepare algo especial, uma feijoada completa, uma salada variada, uma sobremesa e compre uma cerveja boa, nada dessa porcaria barata que você costuma comprar." Ele me deu 2 notas de R$ 50, como se fosse uma grande generosidade. R$ 100 para preparar um jantar para 6 pessoas, o mesmo que ele gasta em uma única gravata. "E outra coisa", acrescentou, aproximando-se para murmurar no meu ouvido enquanto Camila não olhava. "Use esse creme que comprei. Cubra bem esse seu rosto doentio. Se algum amigo dela perguntar sobre sua aparência, você vai se arrepender. Entendeu?" Balancei a cabeça, sentindo minhas mãos tremerem levemente. Ele sorriu, me deu um beijo na testa como o filho perfeito que finge ser. E saíram juntos. Assim que a porta fechou, desabei numa cadeira da cozinha. R$ 100 para um jantar elaborado. A carne para feijoada de qualidade já custa R$ 30 o quilo. A cerveja artesanal, mais 40. Como eu ia fazer milagres com tão pouco dinheiro? Mas não era apenas o dinheiro que me angustiava. Era a pressão de ter que agir normalmente na frente dos colegas de Camila, de fingir que sou o sogro feliz de uma família perfeita, quando a realidade é que sou um homem maltratado na própria casa. Olhei no espelho do banheiro e quase não me reconheci. Meu rosto estava cinza,
meus olhos fundos de tanto chorar, meu corpo consumido pelo estresse constante. Abri o creme que Felipe me deu. Era uma base cara de uma marca de luxo, do tipo que mulheres elegantes como Camila usam diariamente. Comecei a aplicá-la cuidadosamente, cobrindo cada marca de cansaço e cada prova do que realmente acontece nesta casa. Enquanto me maquiava, não conseguia parar de pensar em todas as vezes que fiz o mesmo. Quantas manhãs acordei para esconder hematomas, para inventar desculpas sobre quedas e acidentes. Tropecei na mesa. A porta do armário caiu em cima de mim. Escorreguei na escada. Uma mentira atrás da outra para proteger a reputação do meu filho. Saí para fazer as compras, minha lista na mão e meu rosto perfeitamente maquiado. No supermercado, tentei fazer esses R$ 100 renderem o máximo possível. Comprei carne em promoção, cerveja da marca mais barata que ainda fosse apresentável, vegetais quase maduros. Cada centavo contava. Enquanto esperava na fila do caixa, uma senhora idosa se aproximou. Era Dona Helena, minha vizinha, uma mulher de cerca de 70 anos, viúva, que sempre foi gentil comigo. "Bom dia, Roberto", disse com um sorriso caloroso. "Como vai, meu querido? Faz tempo que não o vejo no jardim." "Bom dia, Dona Helena. Estou bem, obrigado. Tenho estado muito ocupado com as tarefas domésticas." Ela me observou atentamente e notei que seu olhar demorou no meu rosto, apesar da maquiagem. "Você parece cansado", disse com expressão preocupada. "Está tudo bem aí em casa?" Senti meu coração acelerar. "Sim, está tudo bem. Só não dormi muito bem essa noite. Sabe como é na nossa idade." Dona Helena franziu a testa. "Bem, se precisar de qualquer coisa, você sabe onde moro. Estou sempre em casa à tarde." Essas palavras me tocaram profundamente. Fazia tanto tempo que ninguém me oferecia ajuda sinceramente, que ninguém me tratava com verdadeira gentileza. Por um instante, tive vontade de contar tudo a ela, de pedir ajuda. De confessar o pesadelo que estava vivendo, mas a voz de Felipe ecoou na minha cabeça. "Se um dia você abrir a boca, se contar para qualquer pessoa o que acontece aqui, vai se arrepender. Ninguém vai acreditar em você. Você não passa de um velho louco que vive da generosidade do filho." "Obrigado, Dona Helena", respondi apenas. "A senhora é muito gentil." Voltei para casa e comecei a cozinhar como um louco. Precisava ter tudo pronto para as 19 horas, quando Camila e os colegas chegariam. Limpei a casa de cima a baixo, arrumei a mesa com a louça bonita, coloquei flores no centro. Tudo tinha que estar perfeito. Enquanto cozinhava, não conseguia parar de pensar no que Dona Helena tinha dito. "Se precisar de qualquer coisa, você sabe onde moro." Ela suspeitava de algo? Teria ouvido os gritos que vinham da minha casa à noite? Às 15h30, e meu telefone tocou. Era um número que não reconhecia. "Senhor Roberto Mendes?" "Sim, sou eu." "Aqui é Dr. Bernardo Cartório. Precisamos discutir urgentemente algumas irregularidades nas transações imobiliárias recentes envolvendo sua propriedade. O senhor pode vir ao meu escritório esta tarde?" Meu coração parou. "Irregularidades? Não entendo." "Prefiro não discutir por telefone, Sr. Mendes. Pode vir às 16 horas? É realmente importante." Desliguei com as mãos trêmulas. O que Felipe tinha feito com minha casa? Por que um cartorário estava me ligando? Uma sensação desagradável se instalou no meu estômago, mas não tive tempo de pensar mais nisso, porque Camila e os colegas chegaram mais cedo que o previsto. A campainha tocou exatamente às 18 horas. Respirei fundo, verifiquei minha maquiagem uma última vez e fui abrir a porta. Camila estava lá com 3 colegas, todas vestidas como se fossem para um desfile de moda. Roupas de grife, bolsas de marca, sapatos que custavam mais que minha aposentadoria mensal. "Bom dia, Roberto",
disse Camila com aquela voz doce que reserva para ocasiões especiais. Quero apresentar minhas colegas. Esta é Cristina. Ela trabalha em recursos humanos. Esta é Sofia, do departamento de marketing. E esta é Fernanda, do jurídico. Meu coração quase parou quando ouvi o nome Fernanda. Não podia ser coincidência. Olhei atentamente e, de fato, era ela. Fernanda Silva, minha sobrinha que não via há mais de 2 anos, filha do meu irmão caçula. Fernanda me olhou com a mesma surpresa, mas ambos disfarçamos nossa reação. Ela sempre foi mais esperta que eu, mais perspicaz. Imediatamente entendeu que algo estranho estava acontecendo, especialmente quando viu meu rosto maquiado e minha atitude nervosa. Prazer, Sr. Mendes, disse formalmente, como se não me conhecesse. Sua nora falou muito sobre o senhor. Convidei-as para entrar na sala de jantar, onde havia colocado minha melhor toalha, a porcelana que herdei da minha mãe, os copos de cristal que reservava para ocasiões especiais. Tudo parecia elegante, como Felipe exigira. Servi o jantar tentando manter as mãos firmes. A feijoada estava no ponto, apesar do orçamento limitado. A salada variada parecia fresca. O pão francês estava quentinho. Tinha até conseguido preparar um pudim de leite condensado simples de sobremesa. As mulheres comiam e conversavam sobre trabalho, vida, planos para o fim de semana. Eu ia e vinha da cozinha, servindo mais cerveja, retirando pratos, como o servente perfeito que eu deveria ser. Mas Fernanda não tirava os olhos de mim. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando éramos mais jovens e sabia que eu estava escondendo algo dela. Durante toda a refeição, ela me observou discretamente, estudando cada um dos meus movimentos. A comida está deliciosa, comentou Cristina. O senhor cozinhou tudo isso, Sr. Mendes? Sim, gosto de cozinhar, respondi com um sorriso forçado. É um prazer quando é para pessoas tão encantadoras como vocês. Que sorte Felipe tem de ter um sogro tão dedicado, acrescentou Sofia. Hoje em dia é raro encontrar homens que se dedicam tanto ao lar. Camila sorriu orgulhosa. É verdade. Roberto cuida de tudo. É como ter um empregado doméstico, mas melhor, porque ele faz com amor. Essas palavras me feriram como facadas, mas mantive o sorriso. Um empregado doméstico. Era isso que ela pensava de mim. Não um sogro, não uma pessoa com direitos e dignidade, mas um empregado gratuito. Fernanda pigarreou. E o que o senhor fazia antes, Sr. Mendes? Sempre se dedicou ao lar? Não, respondi, sentindo um pouco de orgulho pela primeira vez em muito tempo. Trabalhei 40 anos como diretor administrativo na empresa de consultoria Silva e Andrade. Me aposentei há 3 anos. Os olhos de Fernanda se iluminaram. Silva e Andrade era uma das empresas mais prestigiadas de São Paulo, onde ela tinha feito estágio durante os estudos de direito. Interessante. Conheço essa empresa. Tem uma excelente reputação. O senhor deve ter conhecido muitas pessoas importantes ao longo desses anos. Sim, disse com um sorriso mais sincero. Convivi com juízes, promotores, advogados renomados, até contribuí com alguns casos importantes. O senhor Silva sempre dizia que eu era indispensável. Camila parecia desconfortável com o rumo da conversa. Ela não gostava que eu fosse o centro das atenções, que falassem das minhas realizações profissionais. Rapidamente mudou de assunto. Bem, mas agora Roberto está aposentado e aproveitando seu descanso bem merecido, disse com aquele sorriso falso. Felipe cuida de tudo, das finanças dele, das necessidades. É um filho muito responsável. Fernanda me olhou fixamente quando Camila disse isso. Conheço minha sobrinha e sei que essas palavras soaram estranhas para ela.
Um homem que trabalhou 40 anos em uma empresa importante não precisa que o filho administre suas finanças. O jantar continuou com conversas triviais, mas senti a tensão aumentar. E Fernanda continuava me observando e eu sabia que ela tinha notado algo anormal. Quando fui para a cozinha buscar a sobremesa, ela me seguiu. "Precisa de ajuda?" perguntou, mas na realidade estava buscando um momento para falar comigo a sós. "Não, obrigado. Está tudo sob controle", respondi evitando seu olhar. "Roberto", disse em voz baixa, usando meu nome pela primeira vez na noite. "Você está bem? Você parece diferente." Por um instante, todas as minhas defesas caíram. Tive vontade de abraçá-la, de contar tudo, de pedir ajuda, mas nesse momento ouvi as chaves de Felipe na porta. Ele tinha voltado do trabalho mais cedo que o normal. "Está tudo bem, Fernanda", disse rapidamente. "Só estou um pouco cansado." Felipe entrou na sala de jantar com aquele sorriso perfeito que exibe quando tem convidados. Cumprimentou as mulheres com elegância, beijou Camila no rosto e me olhou com aprovação. O jantar tinha corrido bem, exatamente como ele ordenara. "Como vão as damas mais belas do escritório?" disse com aquele carisma artificial que usa em público. "Espero que meu pai as tenha recebido bem." "Perfeitamente", respondeu Cristina. "Seu pai é encantador." Felipe pôs a mão no meu ombro e me encolhi instintivamente. Ele sentiu minha reação e apertou um pouco mais forte, como um aviso silencioso. "É o melhor pai do mundo", disse, mas seus dedos cravavam no meu ombro através da camisa. Sempre cuidando de todo mundo, sempre se sacrificando pela família. As mulheres começaram a ir embora depois da sobremesa. Fernanda foi a última a sair e, antes de partir, pegou minha mão. "Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Mendes", te disse em voz alta para que Felipe ouvisse, mas então murmurou no meu ouvido: "A gente se vê em breve." Quando todos foram embora, Felipe fechou a porta com força. "Que xereta!" resmungou. "Mas ainda não acabou. Amanhã vamos juntos ao cartório e você vai assinar todos os papéis que eu mandar. Vai retirar a denúncia que certamente já fez e dizer que foi tudo um mal-entendido." "Não", disse simplesmente. "Como assim, não? Não vou assinar nada. Não vou retirar denúncia nenhuma e não vou mais ser cúmplice das suas manipulações." Felipe me olhou com uma raiva que nunca tinha visto antes. Era como se finalmente tivesse tirado todas as máscaras e me mostrasse sua verdadeira natureza. "Muito bem", disse com uma calma que me assustou mais que os gritos. "Se é assim que quer jogar, vamos jogar. Mas te aviso uma coisa: quando eu terminar com você, vai se arrepender de ter nascido." Naquela noite não dormi nada. Felipe se trancou no quarto, mas eu o ouvia falando ao telefone por horas. Não sabia o que estava tramando, mas sabia que precisava me preparar para o pior. Às 3 da manhã, ouvi um barulho estranho no jardim. Olhei pela janela e vi uma silhueta se movendo entre os arbustos. Era Dona Helena, e ela parecia estar instalando algo perto da minha janela. No dia seguinte, entendi o que ela tinha feito. Havia colocado uma pequena câmera de segurança apontada para minha casa, escondida entre as plantas. Minha vizinha sabia que algo grave estava acontecendo e estava documentando tudo. O dia seguinte amanheceu cinza e chuvoso, como se o tempo refletisse a tempestade que se aproximava na minha vida. Felipe se levantou mais cedo que o normal, às 5 da manhã. Ouvi-o se movimentando pela casa, falando ao telefone em voz baixa, preparando algo que me deixava nervoso. Quando desci para a cozinha, ele já estava vestido com seu melhor terno, o azul marinho que usava para as reuniões mais importantes. O cabelo perfeitamente penteado, a gravata impecável. Parecia o executivo de sucesso que todos acreditavam que ele era,
não o monstro que vivia sob meu teto. Bom dia, pai, disse com uma voz estranhamente doce, quase cantante. Dormiu bem? Pai, essa doçura me deu arrepios. Conhecia meu filho bem o suficiente para saber que quando agia com gentileza era porque estava preparando algo terrível. Sim, menti, servindo seu café como todo dia. Que bom, disse sorrindo de um jeito que não alcançava os olhos. Ah, porque hoje vai ser um dia muito especial. Pensei a noite toda sobre nossa conversa de ontem. Sentou-se à mesa e começou a tomar café tranquilamente, como se fôssemos uma família normal. Mas havia algo na sua atitude que me mantinha alerta. Decidi que você tem razão, continuou. Talvez eu tenha sido duro demais com você. Afinal, você é meu pai e merece respeito. Essas palavras me desestabilizaram completamente. Felipe admitindo que estava errado, pedindo perdão. Era tão contrário ao seu caráter que soube imediatamente que era uma armadilha. Então ele continuou falando enquanto passava manteiga no pão. Hoje vamos juntos ao cartório. Vamos resolver esse mal-entendido sobre a casa. Você vai explicar que autorizou todas as transferências, que sabia exatamente o que estava acontecendo com sua propriedade. Aí estava a verdadeira razão da sua falsa gentileza. Não vou fazer isso, Felipe, disse, tentando manter a voz firme. O sorriso dele se apagou lentamente. Claro que vai, pai. Porque se não fizer, coisas muito desagradáveis vão acontecer com você. Está me ameaçando? Não, pai, disse terminando o café. Estou explicando a realidade. Olhe ao seu redor. Esta casa, esta mesa onde toma café, a cama onde dorme, a comida que come, tudo isso é possível porque eu permito. E se eu não deixar mais? Ele deixou a frase no ar, mas a mensagem estava clara. Ia me colocar na rua se eu não obedecesse. Além disso, acrescentou pegando o celular, pensei em contatar uns médicos que conheço, médicos especializados em idosos com problemas mentais, demência senil. Sabe, é muito triste quando os pais começam a inventar histórias, a acusar o próprio filho de coisas terríveis. Senti o sangue gelar nas veias. Ele não estava apenas me ameaçando de me expulsar de casa, mas de me declarar mentalmente incapaz para que ninguém acreditasse no meu testemunho. Tem várias testemunhas que podem confirmar seu estado mental deteriorado, continuou com voz fria e calculista. Camila, por exemplo. Ontem mesmo eu disse a ela como você está confuso ultimamente. Os amigos que vieram jantar também notaram algo estranho em você. Era mentira, mas ele era tão convincente que por um momento duvidei da minha própria sanidade mental. Era assim que funcionava sua manipulação. Ele me fazia duvidar de tudo, até da minha própria percepção da realidade. Então, vamos ao cartório às 10 horas, disse levantando-se da mesa. Ah, você vai vestir suas melhores roupas, se apresentar direito e sorrir, enquanto assina todos os papéis que colocarem na sua frente. Entendido? Não respondi. Simplesmente comecei a recolher os pratos do café da manhã, tentando ganhar tempo para pensar. Estou falando com você, gritou, e todo vestígio da falsa gentileza desapareceu. Entendeu? Entendi, murmurei, me odiando por ser tão covarde. Felipe saiu para o trabalho, mas antes de sair me avisou. Nem pense em sair desta casa, nem pense em ligar para ninguém. Volto às 9h30 para te buscar. Assim que a porta fechou, desabei numa cadeira da cozinha e comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de pura raiva. Raiva dele, mas principalmente raiva de mim mesmo por ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Fiquei assim por alguns minutos até ouvir uma batida leve na porta dos fundos da cozinha. Era Dona Helena, com uma expressão de urgência no rosto. Roberto, abra rápido, murmurou através do vidro. É importante. Abri a porta
e ela entrou rapidamente, olhando para todos os lados para garantir que estávamos sozinhos. Ouvi tudo, disse sem rodeios. Tenho a câmera instalada perto da sua janela da cozinha. Gravei toda a conversa que você teve com seu filho. Meu coração acelerou. Tudo? Tudo. As ameaças, a chantagem, o jeito como ele falou com você. Tenho provas de que ele está forçando você a mentir sobre a propriedade desviada. Pela primeira vez em dias, senti uma centelha de esperança. O que podemos fazer com isso? Dona Helena sorriu. Tenho uma amiga que trabalha no Ministério Público. Ela se chama Beatriz e é especializada em casos de violência doméstica e fraude financeira, mas preciso que você venha comigo agora mesmo. Não posso, disse, sentindo o medo voltar a me invadir. Felipe me proibiu de sair de casa. Se ele descobrir... Roberto! Dona Helena me interrompeu, pegando minhas mãos. Escute bem. Se você for a esse cartório hoje e assinar os papéis dele, seu filho vai se livrar de todas as acusações. Ele vai continuar roubando sua propriedade e maltratando você. Mas, além disso, você vai se tornar cúmplice voluntário desses roubos. Ela tinha razão. Se eu assinasse aqueles papéis, não perderia apenas minha dignidade, mas também me tornaria um criminoso aos olhos da lei. Mas se eu não for, disse com voz trêmula, ele vai executar as ameaças, vai me expulsar de casa e vai dizer que sou louco. Ele não vai poder fazer nada disso, interrompeu Dona Helena, porque vamos apresentar as provas antes que ele possa agir. Beatriz me disse que com as gravações que tenho, podem prendê-lo imediatamente. Olhei para o relógio. Eram 8h30. Felipe voltaria em 1 hora. Tem certeza que sua amiga pode me ajudar? Absolutamente certa. Mas precisamos ir agora, Roberto. É nossa única chance. Tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Fui para o quarto, peguei minha bolsa com os documentos mais importantes e saí daquela casa silenciosamente com Dona Helena. Enquanto caminhávamos até o carro dela, senti algo que não experimentava há 3 anos. Coragem. Pela primeira vez estava tomando o controle da minha própria vida. O escritório do Ministério Público era um prédio administrativo típico, ou com longos corredores e pequenas salas. Beatriz era uma mulher de cerca de 50 anos, com um olhar inteligente e um jeito de falar que inspirava confiança. Senhor Mendes, disse depois de assistir às gravações que Dona Helena trouxe. O que seu filho está fazendo constitui múltiplos crimes: violência psicológica, fraude financeira, chantagem e tentativa de obstrução à justiça. O que isso significa? Perguntei. Significa que podemos prendê-lo hoje mesmo, respondeu Beatriz. Mas preciso que o senhor registre uma denúncia formal de todos esses crimes. Está pronto para fazer isso? Olhei para o relógio. Eram 9h15. Em 15 minutos, Felipe chegaria em casa para me levar ao cartório. Quando descobrisse que eu não estava lá, sua raiva seria incontrolável. Sim, disse, sentindo minha voz ficar mais firme. Estou pronto para denunciar. Beatriz sorriu. Perfeito. Enquanto o senhor preenche os formulários, vou coordenar com a polícia para que prendam seu filho. Sabe onde ele está agora? Deve estar chegando em casa, disse. Ele disse que viria me buscar às 9h30. Perfeito, disse Beatriz, pegando o telefone. É mais fácil prendê-lo em um local conhecido. Enquanto eu preenchia os formulários da denúncia, Beatriz coordenava com a polícia. Dona Helena ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, me dando força. Tem certeza disso, Roberto? Perguntou. Depois que assinar esses papéis, não tem volta. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondi. Às 10h, o telefone de Beatriz tocou. Era a polícia.
confirmando que tinham prendido Felipe na minha casa. Encontraram-no gritando feito louco, quebrando objetos e me procurando por toda a casa. Ele está sob custódia, disse Beatriz. As acusações são graves. É muito provável que não consiga sair sob fiança. Senti como se tivessem tirado um peso de 100 quilos dos meus ombros. Pela primeira vez em 3 anos, sabia que naquela noite dormiria sem medo. Quando voltamos para casa à tarde, o lugar parecia um campo de batalha. Felipe tinha destruído praticamente tudo que encontrou pela frente antes da polícia prendê-lo. As almofadas do sofá estavam rasgadas. Havia pratos quebrados por todo o chão da cozinha. As fotos de família penduradas na parede estavam em pedaços. "Meu Deus!" murmurou Dona Helena, contemplando a destruição. "Como ele conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo?" Eu sabia a resposta. Conhecia a fúria cega de Felipe quando as coisas não saíam como ele queria. Eu já tinha visto essa raiva antes, mas nunca direcionada a objetos inanimados. Geralmente eu era o alvo da sua cólera. Beatriz, que tinha vindo conosco para documentar os danos, tirava fotos de tudo. "Isso vai servir como prova adicional do comportamento violento dele", explicou. "Destruição de propriedade durante um episódio de raiva. O juiz vai ver exatamente que tipo de pessoa seu filho é." Enquanto limpávamos os cacos de vidro e juntávamos os pedaços da minha vida anterior, meu telefone começou a tocar insistentemente. Era um número desconhecido. "Não atenda", alertou Beatriz. "Provavelmente é ele ligando da delegacia. Deixe ir para a caixa postal." De fato, quando chequei as mensagens, era a voz de Felipe, mas soava completamente diferente. Não era mais o monstro ameaçador da manhã. E era o menino assustado que fingia ser quando queria me manipular. "Pai", dizia sua voz quebrada na gravação. "Pai, por favor, venha me tirar daqui. Foi tudo um mal-entendido. Nunca quis te machucar. Você sabe que te amo, que você é a coisa mais importante da minha vida. Por favor, pai, não me deixe apodrecer nesta prisão. Sou seu filho, seu único filho." Ele tinha deixado 5 mensagens similares, cada uma mais desesperada que a anterior. Na última, até chorava. "É parte da estratégia de manipulação dele", explicou Beatriz. "Primeiro a violência e as ameaças, agora o vitimismo e a culpa. É um padrão típico de agressores." Embora eu entendesse racionalmente o que estava acontecendo, ouvir meu filho chorar partia meu coração. Por 35 anos, ele tinha sido meu bebê, minha razão de viver. Era difícil separar o monstro em que se transformou do menino que um dia foi. "Você está bem?" perguntou Dona Helena, notando minha expressão. "É complicado", admiti. "Sei que fiz o certo, mas ainda é meu filho." Naquela noite, Dona Helena insistiu para que eu ficasse na casa dela. "Sua casa não está segura agora", disse. "Felipe tem amigos, contatos, talvez Camila. Alguém pode vir buscar vingança." Ela tinha razão. Nas mensagens de voz, Felipe tinha mencionado que Camila estava gerenciando a situação do lado de fora. Não sabia exatamente o que isso significava, mas tinha medo de descobrir. A casa de Dona Helena era pequena, mas acolhedora. Tinha um quarto de hóspedes com uma cama de solteiro e uma escrivaninha pequena. "Era o quarto da minha filha antes de se casar", explicou. "Agora é seu pelo tempo que precisar. Pela primeira vez em 3 anos deitei para dormir sem medo. Não precisava me preocupar com os passos de Felipe no corredor, nem com seus acessos de raiva noturnos, nem acordar com socos. Era uma sensação estranha, quase perturbadora. A paz também pode assustar quando não estamos acostumados. No dia seguinte, Beatriz me ligou cedo com notícias. "A audiência de custódia do Felipe é hoje às 14 horas", informou.
O juiz vai decidir se ele pode sair da prisão enquanto aguarda o julgamento. Quais são as chances dele ser liberado? Perguntei, sentindo o medo voltar. Com as provas que temos, muito baixas, mas preciso que o senhor venha testemunhar na audiência. Seu depoimento será crucial para que o juiz entenda o perigo que ele representa. A audiência aconteceu numa pequena sala do tribunal. Felipe estava sentado na mesa dos réus, vestindo o uniforme cinza dos detentos. Quando me viu entrar, sua expressão mudou completamente. Não era mais o menino arrependido das mensagens de voz. Era raiva pura contida. Camila estava sentada nas cadeiras do público, elegantemente vestida como sempre, mas parecia abatida, como se não tivesse dormido há dias. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo nos olhos dela que me surpreendeu. Vergonha. O juiz era um homem de meia idade com um olhar sério, mas justo. Examinou todos os documentos antes de começar. Senhor Mendes, disse quando chegou minha vez de testemunhar. Conte-me com suas próprias palavras o que viveu em sua casa nos últimos anos. Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre os golpes, o controle do meu dinheiro, as ameaças, a humilhação constante, ao episódio da comida estragada. Minha voz enfraqueceu em alguns momentos, mas continuei. Quando mencionei a tentativa de transferência de propriedade, vi Felipe se encolher na cadeira. Seu advogado, um jovem de terno caro, tentava constantemente fazer objeções, mas o juiz o silenciava. E o que seu filho lhe disse ontem de manhã sobre seu testemunho? Perguntou o juiz. Ele me ameaçou de me declarar mentalmente incapaz se eu não mentisse por ele. Disse que me colocaria na rua, que eu ficaria sem nada. O juiz assistiu às gravações que Dona Helena tinha feito. Ouviu tudo com fones de ouvido enquanto toda a sala esperava em silêncio. Senhor Felipe Mendes, disse o juiz quando terminou. As provas apresentadas mostram um padrão claro de violência doméstica, fraude financeira e intimidação de testemunhas. Considerando a gravidade das acusações e o risco que o senhor representa para a vítima, o pedido de liberdade é negado. Permanecerá detido até a data do julgamento. Felipe explodiu. Isso é uma injustiça, gritou, levantando-se. Esse velho louco está inventando tudo. Sou um cidadão respeitável, tenho direitos. Os guardas tiveram que segurá-lo enquanto continuava gritando. Vai se arrepender, pai. Quando eu sair daqui, vou fazer você pagar por cada dia que passar nesta prisão. Essas ameaças ecoaram por toda a sala, confirmando exatamente o que eu tinha testemunhado sobre seu caráter violento. Depois da audiência, Camila se aproximou de mim nos corredores do tribunal. Senhor Mendes, disse com voz trêmula, preciso falar com o senhor. Beatriz e Dona Helena se enrijeceram, mas fiz sinal de que estava tudo bem. O que você quer, Camila? Perguntei. Quero pedir perdão, disse. E pela primeira vez desde que a conhecia, sua voz soava sincera. Eu sabia que algo não estava certo naquela casa. Ouvia os gritos, via suas marcas, notava como o senhor se encolhia toda vez que ele levantava a voz. E por que nunca disse nada? Porque eu tinha medo, admitiu. Felipe também me ameaçava. Disse que, se eu o traísse, destruiria minha carreira, minha reputação. Fui covarde. Deixei o senhor sofrer sozinho porque tinha medo de perder minha vida confortável. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando ele foi preso ontem, encontrei documentos no escritório dele, em casa. Ele não tinha roubado apenas sua propriedade. Estava desviando dinheiro da minha conta pessoal também. Somos casados há 2 anos e nunca percebi que ele era um fraudador. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou me divorciar dele imediatamente, disse com determinação. E vou testemunhar contra ele no julgamento.
Já conversei com uma advogada. Quero colaborar com o Ministério Público para que ele pague por tudo que nos fez. Quando saímos do tribunal, senti algo que não experimentava há anos: esperança real. Não só tinha conseguido escapar do meu filho, mas agora tinha aliados na minha luta por justiça. Naquela tarde, enquanto voltávamos para a casa de Dona Helena, Beatriz me deu mais boas notícias. A empresa onde Felipe trabalhava quer fazer um acordo, informou. Estão dispostos a não apresentar acusações adicionais contra o senhor se colaborar para reconstituir o histórico dos desvios. Além disso, como reconhecimento de que foi vítima de fraude, vão pagar uma compensação de R$50 mil. R$50 mil. Era muito dinheiro, mas mais do que isso, era o reconhecimento de que eu tinha sido vítima, não cúmplice. Há mais, continuou Beatriz. O banco onde suas contas estavam também está investigando. Parece que Felipe fez várias transferências não autorizadas. Eles vão devolver todo o dinheiro que foi retirado ilegalmente. Pela primeira vez em 3 anos, vi luz no fim do túnel. Não apenas teria justiça, mas também recuperaria minha independência financeira. Nos dias seguintes, minha vida começou a se reorganizar lentamente. Dona Helena insistiu para que eu ficasse na casa dela até que minha própria casa fosse reparada e segura novamente. Você é bem-vindo aqui pelo tempo que precisar, dizia sempre. Esta casa estava muito silenciosa desde que minha filha se mudou. É bom ter companhia. Fernanda, minha sobrinha, também apareceu para me visitar. Ela tinha ido embora do jantar naquela noite com suspeitas, e quando soube da prisão de Felipe através das notícias, veio imediatamente me procurar. Tio Roberto, disse, me abraçando forte, por que não me contou antes? Poderia ter ajudado. Eu tinha vergonha, admiti. E medo. Felipe me fez acreditar que ninguém me levaria a sério, que todos pensariam que eu era louco. Nunca mais pense assim, disse firmemente. Você não está sozinho. Tem uma família que se importa com você. Ela estava certa. Nos dias seguintes, outros parentes começaram a aparecer. Meu irmão veio de Campinas. Primos que não via há anos ligaram para oferecer apoio. Todos diziam a mesma coisa. Se soubéssemos, e teríamos ajudado. Mas a verdade era que eu tinha me isolado. Felipe tinha me convencido de que era um fardo, que ninguém queria me ver, que eu deveria ficar quieto e grato pela generosidade dele. Uma semana após a prisão de Felipe, Beatriz me ligou com uma atualização importante. Senhor Mendes, a investigação revelou algo surpreendente. Felipe não estava apenas desviando seu dinheiro. Ele estava envolvido em um esquema de fraude muito maior na empresa onde trabalhava. Como assim? Ele usava contas de clientes para fazer transferências fraudulentas. Seu caso foi o que destampou tudo. A Polícia Federal agora está investigando. As acusações contra ele aumentaram significativamente. Isso significava que Felipe poderia ficar preso por muito mais tempo do que eu imaginava. Há mais uma coisa, continuou Beatriz. Encontramos mais vítimas. Ele fez isso com outros idosos na família da primeira esposa dele. Convencia sogros e tios a lhe dar acesso às contas, prometendo investir o dinheiro deles. Meu Deus, Felipe não era apenas um filho abusivo. Era um criminoso em série que se especializava em explorar pessoas mais velhas. Quantas vítimas? Perguntei, sentindo náusea. Pelo menos 5 que conseguimos identificar até agora. Todas pessoas acima de 65 anos, todas histórias similares à sua: isolamento, controle financeiro, abuso psicológico. Senti uma mistura de horror e alívio. O horror por saber que meu filho tinha feito isso com tantas pessoas. Alívio por saber que não era só eu, que não era culpa minha, que havia um padrão.
Essas outras vítimas também vão testemunhar? Perguntei. Sim. Estamos montando um caso muito sólido. O advogado de Felipe já está tentando negociar um acordo, mas com tantas evidências e vítimas, é improvável que consiga uma sentença leve. Naquela noite, sentado no pequeno quarto de hóspedes na casa de Dona Helena, refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Um mês atrás, eu era um prisioneiro na minha própria casa, vivendo com medo constante, sem um centavo do meu próprio dinheiro. Agora estava livre, tinha aliados, tinha justiça em andamento e, mais importante, tinha recuperado algo que pensava ter perdido para sempre, minha dignidade. Mas ainda havia dor, porque no fim das contas, Felipe era meu filho. Eu o tinha criado. Onde foi que errei? Que sinais deixei passar? Essas perguntas me atormentavam nas noites silenciosas. Dona Helena parecia entender minha luta interna. Uma noite, enquanto tomávamos chá na cozinha dela, ela disse algo que nunca vou esquecer. Roberto, você não criou um monstro. Às vezes pessoas fazem escolhas ruins apesar de terem sido amadas. Você foi um bom pai. O que Felipe se tornou foi escolha dele, não consequência sua. Mas eu dei tudo a ele, disse. Talvez tenha dado demais. Amor não é o problema, respondeu Dona Helena. A ganância dele é, a crueldade dele é. Essas coisas vieram de dentro dele, não de você. Suas palavras me confortaram, mas ainda levaria tempo para eu realmente acreditar nelas. 2 semanas depois, minha casa finalmente estava reparada. Os voluntários da comunidade tinham ajudado a limpar, consertar o que estava quebrado, pintar as paredes. Quando voltei pela primeira vez, quase não a reconheci. Queríamos que o senhor tivesse um novo começo, explicou um dos vizinhos. Esta casa não deveria guardar memórias ruins. Fiquei emocionado. Mal conhecia aquelas pessoas, mas elas tinham se mobilizado para me ajudar. Era uma comunidade que eu tinha ignorado por anos, focado apenas em servir Felipe. Beatriz também tinha boas notícias sobre a restituição financeira. O banco confirmou. Vão devolver R$340 mil que foram transferidos ilegalmente das suas contas nos últimos 2 anos. R$340 mil. Era quase todo o meu dinheiro de volta. Com isso, e a compensação da empresa, eu teria segurança financeira novamente. E tem mais, continuou Beatriz. O juiz determinou que a casa volte totalmente para seu nome. O nome de Felipe foi removido da escritura. A propriedade é 100% sua novamente. Chorei quando ouvi isso. Minha casa, meu dinheiro, minha vida. Tudo de volta. Mas a jornada ainda não tinha terminado. O julgamento de Felipe estava marcado para daqui a 3 meses. Eu teria que testemunhar novamente, reviver tudo na frente de um tribunal completo. Você está pronto para isso? Perguntou Beatriz. Não sei, admiti, mas vou fazer de qualquer jeito. Não apenas por mim, mas pelas outras vítimas, para que ele não faça isso com mais ninguém. Fernanda se ofereceu para me acompanhar durante todo o processo. Vou estar lá em cada audiência, tio. Você não vai passar por isso sozinho. No mês seguinte, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta da prisão. Era de Felipe. Minha primeira reação foi rasgá-la sem ler, mas a curiosidade venceu. Abri cuidadosamente. Pai, começava a carta, sei que não mereço seu perdão. Sei que fui um monstro com você, mas precisa saber que não foi sempre assim. Houve um tempo em que eu te amava sinceramente. Não sei quando isso mudou. Não sei quando me tornei essa pessoa. A carta continuava por 3 páginas. Ele não negava o que tinha feito. Não tentava se justificar. Apenas reconhecia sua culpa e pedia, não perdão, mas compreensão. Você me pergunta onde errou como pai? Escrevia. Em lugar nenhum. Você foi perfeito. O erro foi meu. A ganância foi minha.
A escolha de machucar você foi minha. Não coloque isso em você. Eram palavras que eu precisava ouvir, mas ao mesmo tempo me deixavam confuso. Era manipulação ou arrependimento genuíno? Eu nunca saberia com certeza. Mostrei a carta para Beatriz. "O que você acha?" perguntei. "Acho que ele está com medo", respondeu honestamente. "Está enfrentando décadas de prisão. Pode ser arrependimento real, ou pode ser uma última tentativa de manipulação. Ou pode ser ambos. Pessoas são complicadas. Devo responder? Isso é decisão sua, mas lembre-se, você não deve nada a ele. Qualquer comunicação que tenha deve ser porque você quer, não porque se sente obrigado." Pensei muito sobre isso. No final, decidi não responder. Pelo menos não ainda. Talvez um dia, quando as feridas estivessem mais curadas. Mas agora, precisava focar em minha própria recuperação. A terapia ajudou muito. Beatriz me recomendou uma psicóloga especializada em vítimas de abuso doméstico. No início foi difícil falar sobre tudo, mas aos poucos comecei a processar o trauma. "Você sofreu abuso durante anos", explicou a psicóloga. "Isso não se cura da noite para o dia, mas você deu o passo mais importante, saiu da situação." Ela me ensinou sobre padrões de abuso, sobre manipulação psicológica, sobre trauma. Aprendi que o que Felipe fez tinha nome: violência patrimonial, violência psicológica, isolamento. "Muitas pessoas pensam que abuso doméstico é apenas físico", disse. "Mas o que você sofreu é igualmente grave e igualmente traumático." Também participei de um grupo de apoio para vítimas de abuso financeiro por familiares. Conheci outras pessoas que passaram por coisas similares. Ouvir suas histórias me fez sentir menos sozinho. Um homem de 80 anos contou como sua filha havia esvaziado suas contas. Uma mulher de 70 descreveu como o genro a havia convencido a vender sua casa por uma fração do valor. "É a traição que mais dói", disse um senhor. "Não é o dinheiro. É saber que a pessoa em quem você confiava estava te explorando." Todos concordaram. A dor financeira era real, mas a dor emocional era pior. Enquanto isso, o caso contra Felipe continuava crescendo. Mais vítimas apareciam, mais evidências eram descobertas. A mídia começou a cobrir o caso. "Executivo financeiro acusado de esquema de fraude contra idosos", dizia a manchete do jornal. Parte de mim ficou feliz que a história estivesse sendo contada. Talvez isso alertaria outras pessoas sobre esse tipo de abuso. Mas outra parte de mim sentia vergonha. Era meu filho nos jornais, minha família exposta. "Não tenha vergonha", disse Fernanda quando viu minha expressão. "Você é a vítima, não o criminoso, e ao contar sua história, está ajudando outras pessoas." Ela tinha razão. Nas semanas seguintes, recebi cartas de estranhos. Algumas eram de outras vítimas, agradecendo por ter tido coragem de denunciar. Outras eram de famílias que reconheceram sinais de abuso em suas próprias casas. "Sua história salvou minha mãe", escreveu uma mulher. "Quando li sobre seu caso, percebi que meu irmão estava fazendo a mesma coisa com ela. Consegui intervir a tempo." Essas cartas me deram um novo propósito. Meu sofrimento não tinha sido em vão se pudesse ajudar outras pessoas. 3 meses se passaram rapidamente. O dia do julgamento finalmente chegou. Acordei naquela manhã com um nó no estômago. Tinha ensaiado meu depoimento dezenas de vezes, mas ainda estava nervoso. Dona Helena preparou um café da manhã especial. "Você precisa de energia hoje", disse, colocando pão de queijo quente na mesa. "Vai ser um dia longo." Fernanda chegou cedo para me buscar. Ela tinha tirado o dia de folga no trabalho para me acompanhar. "Estou muito orgulhosa de você, tio", e disse enquanto dirigíamos para o fórum. "O que você está fazendo é muito corajoso."
O tribunal estava cheio. Além das vítimas e familiares, havia jornalistas. O caso tinha atraído a atenção da mídia como exemplo de um tipo de crime que raramente era denunciado: abuso financeiro de idosos por membros da própria família. Felipe entrou na sala escoltado por guardas. Ele tinha emagrecido. O terno caro tinha sido substituído pelo uniforme da prisão. Quando nossos olhos se encontraram, eu procurei por algum sinal do menino que eu tinha criado. Mas tudo que vi foi um estranho. O promotor apresentou o caso metodicamente. As gravações de Dona Helena foram reproduzidas. Documentos bancários mostrando as transferências fraudulentas foram exibidos. Testemunhas foram chamadas uma por uma. Camila testemunhou primeiro. Com voz firme, ela descreveu o que tinha presenciado na casa. Eu sabia que algo estava errado, disse. Via como meu ex-marido tratava o sogro, ouvia as ameaças, via as marcas, mas fiquei em silêncio por medo. Isso é algo que vou carregar para sempre. Ela também revelou que Felipe tinha desviado mais de R$ 80 mil da conta conjunta deles. Ele não era apenas abusivo com o pai, era um fraudador profissional. Outras vítimas testemunharam. Um senhor de 82 anos contou como Felipe o tinha convencido a investir suas economias de vida inteira, prometendo retornos garantidos. O dinheiro nunca voltou. Uma senhora de 70 anos, tia da primeira esposa de Felipe, descreveu como ele a tinha manipulado para vender um apartamento por metade do valor de mercado, ficando com a diferença. Ele era tão convincente, disse chorando. Dizia que estava me ajudando a evitar impostos, que era tudo legal. Confiei nele porque era família. Cada testemunho era uma facada. Não apenas pela dor das vítimas, mas porque esse era meu filho. Eu o tinha criado. Como ele tinha se tornado isso? Quando chegou minha vez de testemunhar, minhas pernas tremiam ao caminhar até o banco das testemunhas. O promotor me fez uma série de perguntas sobre a cronologia dos eventos, sobre o controle financeiro, sobre o abuso. Senhor Mendes, perguntou o promotor, em algum momento o réu demonstrou remorso pelo que estava fazendo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não, ele demonstrava raiva quando eu questionava. Demonstrava satisfação quando me humilhava. Mas remorso? Nunca. Até ser preso. O advogado de defesa tentou me confundir durante o interrogatório cruzado. Senhor Mendes, o senhor não concordou voluntariamente em adicionar o nome do seu filho na escritura da casa? Concordei porque ele me disse que era para minha proteção. Eu confiava nele. Ele era meu filho. Mas o senhor assinou os documentos, não é verdade? Assinei porque fui manipulado, porque ele explorou minha confiança. Isso não torna o crime menos grave. Beatriz tinha me preparado bem. Mantive a calma, respondi com clareza, não deixei que me fizessem parecer confuso ou senil. Quando o advogado de defesa tentou sugerir que eu estava exagerando os abusos para ganhar simpatia, o juiz interveio. Conselheiro, temos gravações em áudio das ameaças, temos registros bancários provando a fraude, temos testemunhas independentes. A linha de questionamento que está seguindo não é produtiva. Após 3 dias de julgamento, chegou o momento das alegações finais. O promotor foi direto ao ponto. Este não é apenas um caso de desentendimento familiar. É um caso de exploração sistemática de pessoas vulneráveis. O réu usou sua posição de confiança como filho, como genro, como sobrinho, para roubar sistematicamente de idosos. Ele isolou as vítimas, controlou suas finanças, usou intimidação psicológica e, quando confrontado, tentou fazer as vítimas parecerem mentalmente incapazes. O advogado de defesa tentou argumentar que Felipe tinha problemas de jogo, que ele próprio era vítima de um vício.
Meu cliente reconhece seus erros. Ele está disposto a fazer reabilitação, a devolver o dinheiro. Mas o promotor rebateu. O réu teve 3 anos para buscar ajuda para seu suposto vício. Em vez disso, ele expandiu suas operações, buscou novas vítimas e aperfeiçoou seus métodos. Isso não é vício. É comportamento predatório calculado. O júri deliberou por 6 horas. Quando voltaram, o veredicto era claro. Culpado em todas as acusações. Fraude, apropriação indébita, violência psicológica, tentativa de obstrução da justiça. A sentença veio 1 semana depois. O juiz não teve piedade. Senhor Felipe Mendes, seus crimes são particularmente graves porque explorou a confiança que vem dos laços familiares. Você transformou o amor em arma. Usou a vulnerabilidade das vítimas contra elas. Este tribunal não pode tolerar tal comportamento. Felipe foi condenado a 18 anos de prisão. Também foi ordenado a devolver todo o dinheiro roubado com juros e multas. Quando a sentença foi lida, Felipe permaneceu imóvel. Não houve explosão de raiva, como na audiência anterior. Apenas um olhar vazio. Ao sair do tribunal, fui cercado por repórteres. Fernanda tentou me proteger, mas decidi falar. Espero que minha história ajude outras pessoas a reconhecer os sinais desse tipo de abuso, disse. Espero que outras vítimas tenham coragem de denunciar e espero que famílias conversem abertamente sobre finanças com seus idosos para que predadores como meu filho não possam operar no silêncio. Aquela noite, de volta à minha casa, sentei na varanda e olhei as estrelas. Era estranho. Tinha conseguido justiça. Felipe estava preso. Meu dinheiro estava sendo devolvido. Minha casa era minha novamente. Mas não sentia triunfo. Sentia vazio. Dona Helena veio me fazer companhia. Ela tinha se tornado minha melhor amiga nesses meses. Como está se sentindo? Perguntou. Confuso, admiti. Feliz pela justiça, mas também triste. Não importa o que ele fez, ainda é meu filho. É permitido sentir as duas coisas, disse Dona Helena. Você pode estar feliz por ter escapado e ainda assim lamentar a pessoa que ele poderia ter sido. Ela tinha razão, como sempre. A vida não era preto e branco. Eu podia reconhecer que Felipe mereceu sua punição e ainda assim sentir dor pela perda do relacionamento que nunca teríamos. Nas semanas seguintes, minha vida começou a encontrar um novo ritmo. Estabeleci uma rotina saudável. Acordava cedo, fazia caminhadas no parque, participava de atividades no centro comunitário. Também comecei a trabalhar como voluntário, ajudando outras vítimas de abuso financeiro. Beatriz me conectou com uma organização que oferecia suporte legal gratuito para idosos. Sua experiência é valiosa, disse. Você entende o que essas pessoas estão passando de um jeito que advogados às vezes não conseguem. Descobri que ajudar outros me ajudava a processar meu próprio trauma. Cada pessoa que eu auxiliava era uma pequena vitória contra o tipo de predador que Felipe tinha sido. Um dia, 6 meses após o julgamento, recebi outra carta da prisão, novamente de Felipe. Desta vez, hesitei menos antes de abrir. Pai, começava. Não espero resposta, não espero perdão, mas preciso que saiba algumas coisas. A terapia obrigatória aqui na prisão tem me feito confrontar coisas que evitei a vida toda. A carta continuava, descrevendo como ele tinha desenvolvido uma obsessão doentia com dinheiro após o primeiro divórcio. Como tinha se convencido de que valia era medido por sua conta bancária. Como tinha racionalizado seus crimes, dizendo a si mesmo que era inteligente por encontrar essas oportunidades. Transformei você em um objeto, escrevia. Não um pai, mas um recurso a ser explorado. Fiz o mesmo com todos. E agora, sozinho nesta cela, percebo que desperdicei as únicas coisas que realmente importavam. Relacionamentos reais,
amor verdadeiro, integridade. Terminava com uma linha que me fez chorar. Você foi um pai perfeito. Eu é que fui um filho terrível. Espero que um dia você encontre paz, mesmo que seja sem mim. Mostrei a carta para minha terapeuta. Como você se sente em relação a isso? Perguntou. Não sei. Parte de mim quer acreditar que ele está realmente mudando. Outra parte pensa que é apenas manipulação, mesmo agora. Ambas podem ser verdadeiras, disse ela. Ele pode estar tendo insights reais sobre seu comportamento e ainda assim estar tentando manipular você para se sentir melhor consigo mesmo. O importante é, isso muda algo para você? Pensei sobre isso. Não, respondi finalmente. Não muda o que ele fez, não muda o trauma que causou. Se ele realmente está mudando, fico feliz por ele. Mas isso não significa que preciso tê-lo na minha vida. Exatamente, confirmou minha terapeuta. Perdão não significa reconciliação. Você pode perdoar alguém por você mesmo para liberar a raiva sem ter que deixá-lo voltar para a sua vida. Essa conversa foi libertadora. Percebi que não precisava carregar raiva de Felipe para sempre, mas também não precisava fingir que poderíamos ter um relacionamento pai-filho normal. Decidi escrever uma resposta. Não para Felipe, mas para mim mesmo. Uma carta que nunca enviaria, mas que me ajudaria a processar meus sentimentos. Felipe, escrevi, aceito que você está tentando mudar. Aceito que pode estar tendo remorso genuíno, mas também aceito que você destruiu qualquer possibilidade de termos um relacionamento. O pai que tentou ser para você morreu no dia em que você decidiu me explorar. O filho que tentei criar morreu quando vi você rir da minha dor. Continuar escrevendo foi catártico. Não te odeio, não desejo que sofra além da sua sentença justa. Mas também não posso fingir que você é meu filho no sentido em que isso deveria significar. Você é um estranho que compartilha meu DNA. Terminei a carta. Talvez um dia, muitos anos no futuro, quando ambos estivermos mais velhos, possamos ter uma conversa. Mas até lá, preciso focar em curar, preciso focar em viver. Preciso focar em ser Roberto Mendes novamente, não apenas a vítima do meu filho. Queimei a carta depois. Observei o papel virar cinzas e senti como se estivesse queimando a última conexão emocional tóxica com Felipe. 1 ano após o julgamento, minha vida tinha se transformado completamente. Tinha recuperado não apenas minha independência financeira, mas também minha autoestima. Fiz novos amigos no centro comunitário. Comecei a namorar uma senhora maravilhosa chamada Ana, que também era viúva e entendia as complexidades de recomeçar na terceira idade. Você é tão diferente de quando nos conhecemos, disse Dona Helena durante um almoço. Tem vida nos seus olhos novamente. Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos não acordava com medo. Não andava em estado de alerta constante. Não precisava pesar cada palavra antes de falar. Era livre. Também me reconectei com partes da minha família que tinha negligenciado durante os anos com Felipe. Almoços dominicais com meu irmão e seus filhos se tornaram tradição. Fernanda vinha me visitar regularmente. Sabe, tio, disse Fernanda um dia, você se tornou um tipo de herói na nossa família. Todo mundo fala sobre sua coragem. Não sou herói, respondi. Só fiz o que precisava fazer para sobreviver. Exatamente, disse ela. E ao fazer isso, mostrou para todos nós que nunca é tarde demais para defender a si mesmo. Que não temos que aceitar abuso só porque vem de família. Suas palavras me tocaram. Talvez minha história realmente estivesse ajudando outras pessoas, não apenas as vítimas que eu aconselhava, mas também minha própria família. Continuei meu trabalho voluntário, agora ampliado.
Fui convidado para falar em seminários sobre abuso financeiro de idosos. Minha história foi destaque em um documentário sobre o tema. Precisamos normalizar essas conversas, disse em uma das palestras. Precisamos tirar o estigma de ser vítima. Muitas pessoas ficam em silêncio por vergonha, achando que é culpa delas, mas predadores contam com esse silêncio. Após cada palestra, pessoas vinham conversar comigo. Algumas eram vítimas procurando coragem para denunciar. Outras eram familiares preocupados querendo saber como identificar sinais de abuso. Cada conversa me lembrava porque era importante continuar contando minha história, por mais dolorosa que fosse. 2 anos se passaram desde o julgamento. Minha vida tinha se transformado de maneiras que nunca imaginei possíveis. Não era apenas que tinha recuperado minha casa e meu dinheiro, era que tinha recuperado a mim mesmo. Naquela manhã de sábado, acordei com o sol entrando pela janela do meu quarto. Não o quarto de hóspedes na casa de Dona Helena, mas meu próprio quarto, na minha própria casa, completamente reformada e redecora. Cada cômodo agora contava uma história de recomeço, não de trauma. Ana estava na cozinha preparando café. Tínhamos nos casado 6 meses atrás, numa cerimônia pequena e íntima no jardim, com apenas família próxima e amigos verdadeiros. Dona Helena foi minha madrinha, é claro. "Bom dia, amor", disse Ana, me entregando uma xícara de café. "Dormiu bem?" "Melhor do que nunca", respondi. E era verdade. As noites sem pesadelos eram agora a norma, não a exceção. Meu telefone tocou. Era Beatriz. "Roberto, bom dia. Tenho novidades sobre o caso. Pode conversar?" "Claro, me diz." "Acabei de receber confirmação. Todo o dinheiro foi recuperado e redistribuído para as vítimas. Todas as 6 pessoas que Felipe fraudou receberam seus valores de volta com juros corrigidos. Além disso, a empresa dele pagou as compensações finais." Senti um alívio profundo. "E as outras vítimas? Como estão?" "A maioria está se recuperando bem", respondeu Beatriz. "Algumas ainda fazem terapia, mas todas estão em situações melhores do que quando conhecemos. Seu caso abriu portas para elas. Criou um precedente legal importante." Depois de desligar, refleti sobre isso. Meu sofrimento tinha servido para algo maior. Tinha ajudado a mudar leis, a criar consciência, a proteger outras pessoas. Mais tarde, naquele dia, fui ao centro comunitário onde agora coordenava um grupo de apoio para vítimas de abuso financeiro familiar. O grupo tinha crescido. Começamos com 5 pessoas, agora éramos 23. "Bom dia a todos", comecei a reunião. "Hoje temos 2 novos membros. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar apenas o que se sentirem confortáveis." Um senhor de cerca de 70 anos levantou a mão timidamente. "Meu nome é Carlos. Meu neto está controlando minha aposentadoria há 2 anos. Ele diz que está investindo, mas nunca vejo retorno. E quando pergunto, ele diz que sou velho demais para entender finanças modernas." Meu coração apertou. Era tão familiar. "Carlos", disse gentilmente, "você não está sozinho. E você não é velho demais para entender suas próprias finanças. O que está acontecendo com você tem um nome: abuso financeiro. E é crime." Vi os olhos dele se encherem de lágrimas. "Mas ele é meu neto. Eu o amo." "Eu sei", respondi. "Eu amava meu filho também. Ainda amo, de certa forma. Mas amor não significa aceitar abuso. Você pode amar alguém e ainda assim se proteger deles." Passei a próxima hora compartilhando recursos, explicando direitos legais, oferecendo apoio emocional. Ao final da reunião, Carlos se aproximou. "Obrigado", disse. "Pela primeira vez em 2 anos, sinto que não sou louco, que minhas preocupações são válidas." "São mais do que válidas", assegurei.
E se decidir tomar ação, estarei aqui para apoiá-lo em cada passo. Essa era minha missão agora. Ser para outras vítimas o que Dona Helena, Beatriz e Fernanda tinham sido para mim. Uma tábua de salvação, uma voz que dizia: você não está sozinho, você não está louco, mas você merece melhor. Naquela noite, durante o jantar com Ana, ela mencionou algo que vinha pensando. Você já considerou escrever um livro sobre sua experiência? A ideia me pegou de surpresa. Um livro? Quem ia querer ler sobre isso? Muitas pessoas, disse ela firmemente. Você fala em seminários e vê como as pessoas reagem. Sua história ressoa porque é real, porque mostra que vitória é possível. Um livro alcançaria ainda mais pessoas. Pensei sobre isso nos dias seguintes. Seria difícil colocar tudo no papel, reviver cada momento doloroso em detalhes. Mas, se pudesse ajudar mais uma pessoa a reconhecer os sinais de abuso, a ter coragem de denunciar, valeria a pena. Comecei a escrever. Não apenas minha história, mas também informações práticas, como reconhecer sinais de abuso financeiro. Que perguntas fazer? O que recursos estão disponíveis? Como se proteger legalmente? 3 meses depois, o manuscrito estava completo. Enviei para algumas editoras, esperando rejeições. Mas, para minha surpresa, recebi 3 ofertas. Escolhi uma pequena editora especializada em livros de autoajuda e justiça social. Sua história é importante, disse a editora. Mas mais importante é a mensagem de esperança. Que não importa sua idade, não importa quanto tempo você sofreu, sempre é possível recomeçar. O lançamento do livro foi 6 meses depois. Fizemos um evento no centro comunitário. Mais de 100 pessoas apareceram. Vítimas que tinha ajudado, familiares, profissionais da área legal, jornalistas. Durante minha fala de lançamento, olhei para o público e vi rostos que contavam histórias similares à minha. Vi dor, mas também esperança. Este livro não é sobre vingança, disse. É sobre recuperação. É sobre lembrar as pessoas que elas têm valor, independentemente do que os abusadores lhes digam. É sobre retomar o controle. Apontei para Dona Helena, que estava na primeira fila. É sobre vizinhos corajosos que se recusam a ficar em silêncio quando veem injustiça. Depois, para Beatriz. É sobre profissionais dedicados que lutam por justiça, mesmo quando os casos são difíceis. E, finalmente, para Fernanda. É sobre família verdadeira, não aquela definida por sangue, mas por amor, apoio e presença. As vendas do livro superaram todas as expectativas. Mais importante, comecei a receber cartas de leitores. Algumas eram de vítimas agradecendo por validarem suas experiências. Outras eram de pessoas que reconheceram padrões de abuso em suas próprias vidas e tomaram ação. Seu livro salvou minha vida, escreveu uma mulher. Estava pensando em desistir, achava que era muito tarde para mudar, mas você me mostrou que nunca é tarde. Essas cartas me encheram de propósito. Cada vida tocada, cada pessoa ajudada, era uma vitória contra o tipo de predador que Felipe tinha sido. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era do diretor da prisão onde Felipe estava cumprindo pena. Senhor Mendes, seu filho pediu para incluí-lo na lista de visitas aprovadas. Não é obrigado a aceitar, mas ele pediu que eu perguntasse. Meu primeiro instinto foi recusar. Não tinha visto Felipe desde o julgamento 2 anos atrás. Não tinha respondido às suas cartas, embora continuasse recebendo algumas. Posso pensar sobre isso? Perguntei. Claro, não há pressa. Conversei com Ana, com minha terapeuta, com Dona Helena. De cada uma tinha perspectivas diferentes. Você não deve nada a ele, disse Ana. Se visitar vai te fazer mal, não vá. Às vezes, confrontar o passado pode trazer fechamento, sugeriu minha terapeuta.
mas só se você estiver pronto. Confio em você para tomar a decisão certa para você, disse Dona Helena. Seja qual for. Levei 2 semanas para decidir. No final, decidi ir. Não por Felipe, mas por mim. Queria olhar para ele, homem para homem, não como vítima para abusador, e dizer o que precisava dizer. A sala de visitas da prisão era estéril e fria. Felipe entrou escoltado por um guarda. Ele tinha envelhecido significativamente. O cabelo estava grisalho, rugas profundas marcavam seu rosto. Parecia muito mais velho que seus 45 anos. Sentamos de frente um para o outro, separados por uma mesa. Por um longo momento, que nenhum de nós falou. Obrigado por vir, disse Felipe finalmente. Sua voz era diferente, mais suave, sem a arrogância que eu me lembrava. Não vim por você, respondi calmamente. Vim por mim, para dizer coisas que preciso dizer. Ele acenou, parecendo entender. Você destruiu algo precioso, comecei. Não apenas dinheiro ou propriedade. Você destruiu confiança. Você pegou o amor que senti por você a vida toda e o transformou em arma contra mim. Felipe abaixou os olhos. Eu sei. Me deixe terminar, disse firmemente. Passei 2 anos processando o que você me fez. 2 anos reconstruindo minha vida. E descobri algo. Sou mais forte do que você jamais me deu crédito. Sou mais resiliente do que você pensava. E tenho mais valor do que você jamais reconheceu. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, mas continuei. Não vim aqui para perdoar você. Talvez um dia eu consiga, mas esse dia não é hoje. Vim para dizer que você não me quebrou. Você tentou, mas falhou. Estou vivo, estou bem e estou ajudando outras pessoas a escaparem de predadores como você. Li seu livro, disse Felipe baixinho. O guarda conseguiu uma cópia para mim. Cada palavra foi como uma facada, mas mereci. Mereci cada uma. O livro não é sobre você, respondi. É sobre sobrevivência, sobre superação. Você é apenas o exemplo do que evitar. Ele respirou fundo. Sei que você não acredita, mas mudei. A terapia aqui, o tempo para refletir. Finalmente entendi a gravidade do que fiz. Não apenas a você, mas a todas aquelas pessoas. Transformei seres humanos em números numa planilha. Fico feliz que esteja tendo esses insights, disse. Verdadeiramente. Mas eles não mudam o passado. Não desfazem o dano. Eu sei. Não estou pedindo perdão que não mereço. Só queria que soubesse que sinto muito, profundamente, irrevogavelmente, dolorosamente. Sinto muito. Olhei para ele. Esse homem que já foi meu menino, que já segurei nos braços como bebê, que ensinei a andar e falar. E senti nada. Nem raiva, nem amor, nem dor. Apenas uma neutralidade tranquila. Seu remorso é entre você e sua consciência, disse. Eu fiz as pazes com o que aconteceu. Não preciso de seu arrependimento para seguir em frente. Já segui. Levantei para ir embora. Pai! Chamou Felipe. Parei, mas não me virei. Obrigado por ter sido um bom pai quando eu não merecia e por ser corajoso o suficiente para me parar antes que eu machucasse mais pessoas. Não respondi. Simplesmente acenei para o guarda que estava pronto para ir. Ao sair da prisão, respirei o ar fresco profundamente. Senti uma leveza que não esperava. Não era perdão exatamente, mas era libertação. Tinha fechado aquela porta de uma vez por todas. Ana estava me esperando no carro. Como foi? Foi necessário, respondi. E agora está encerrado. Ela pegou minha mão. Para casa? Para casa. Nos meses seguintes, meu trabalho de advocacia para vítimas de abuso financeiro se expandiu. Fui nomeado para um conselho consultivo que estava ajudando a redigir novas leis de proteção para idosos. Minha experiência, combinada com a de outras vítimas e especialistas legais, estava moldando legislação real.
Queremos criar um sistema onde é mais fácil para vítimas denunciarem, explicou o líder do conselho. Onde há mais salvaguardas automáticas, onde bancos e instituições financeiras são treinados para reconhecer sinais de exploração. Era gratificante ver mudança sistêmica acontecendo. Não apenas ajudar indivíduos, mas modificar o sistema que permitia que esse tipo de abuso prosperasse. Também comecei a dar palestras em faculdades de direito. Vocês serão os advogados, juízes e promotores de amanhã, dizia aos estudantes. Precisam entender que abuso de idosos não é apenas negligência em asilos, é também exploração financeira por familiares, e precisa ser levado tão a sério quanto qualquer outro crime. Um jovem estudante levantou a mão. Mas como podemos provar que é abuso e não apenas má gestão financeira? Ótima pergunta, respondi. É exatamente por isso que documentação é crucial. Gravações, registros bancários, testemunhas. Foi o que salvou meu caso. E é por isso que precisamos educar idosos sobre manter registros, sobre não assinar documentos sem entender completamente, sobre ter mais de uma pessoa envolvida em decisões financeiras importantes. 3 anos após o julgamento, fui convidado para falar em um TEDx. O título da palestra era Nunca é tarde para recomeçar, sobrevivendo ao abuso financeiro familiar. Parado naquele palco, olhando para centenas de rostos na plateia e sabendo que milhares mais assistiriam online, senti a magnitude do momento. Tinha 72 anos quando minha vida virou um pesadelo. Comecei. Tinha 75 quando finalmente escapei. E hoje, aos 78, posso dizer honestamente que estou vivendo minha melhor vida. Contei minha história, não todos os detalhes dolorosos, mas os pontos principais. O controle gradual, o isolamento, o abuso, a fuga, a justiça, a recuperação. A mensagem que quero deixar é tripla, disse no final. Primeiro, para vítimas. Você não está sozinho. Você não está louco. Você merece melhor. E nunca é tarde demais para buscar ajuda. Segundo, para familiares e amigos. Prestem atenção. Se um idoso de repente se isola, se parece nervoso, se menciona problemas financeiros inexplicáveis, investiguem, façam perguntas, ofereçam ajuda. Sejam como minha vizinha Dona Helena, que se recusou a ignorar os sinais. Terceiro, para os profissionais, médicos, advogados, assistentes sociais, bancários. Vocês estão na linha de frente. Vocês podem ver sinais que familiares perdem. Criem protocolos, façam perguntas. E não assumam que uma pessoa idosa não pode gerenciar suas próprias finanças só porque tem idade avançada. A palestra terminou com uma standing ovation. Mas o que mais me tocou foi depois, quando pessoas vieram conversar. Um jovem disse que ia ligar para o avô que não via há meses. Uma mulher disse que ia denunciar o que o irmão estava fazendo com a mãe deles. Um advogado disse que ia começar a oferecer consultas gratuitas para vítimas de abuso financeiro. Mudança real, inspirada por compartilhar minha história. No meu aniversário de 79 anos, Ana organizou uma festa surpresa. A casa estava cheia de pessoas que tinham se tornado minha família verdadeira ao longo desses anos. Dona Helena, Beatriz, Fernanda, meu irmão e sua família, pessoas do grupo de apoio, amigos do centro comunitário. Faça um pedido, disse Ana quando trouxeram o bolo. Olhei ao redor da sala, para todos esses rostos sorridentes, para essa vida abundante que tinha reconstruído das cinzas. Não precisava de mais nada, mas soprei as velas mesmo assim. E meu desejo foi simples, que todas as vítimas de abuso encontrassem a coragem para escapar, o apoio para se recuperar e a alegria de recomeçar. Porque se eu consegui, aos 75 anos, depois de 3 anos de abuso, qualquer um pode.
Hoje, olho para trás e vejo minha jornada não como tragédia, mas como transformação. Sim, perdi anos da minha vida para o abuso de Felipe. Sim, carrego cicatrizes, mas também ganhei força que nunca soube que tinha, propósito que nunca tinha experimentado e família escolhida que é mais verdadeira que qualquer laço de sangue. Felipe ainda está na prisão. Ainda tem 14 anos de sentença pela frente. Às vezes me pergunto sobre ele, se realmente mudou ou se está apenas fazendo teatro. Mas, principalmente, não penso nele. Ele não merece espaço na minha mente. Em vez disso, penso nas 47 pessoas que ajudei a escapar de situações de abuso. Penso nas leis que ajudei a mudar. Penso nos leitores que me escrevem dizendo que meu livro mudou suas vidas. Penso em Ana, que me mostrou que amor pode ser gentil, respeitoso, igualitário. Penso em Dona Helena, que provou que heróis vêm em todos os tamanhos e idades. Penso em Beatriz, que lutou por justiça quando teria sido mais fácil arquivar o caso. E penso em mim mesmo, não como vítima, mas como sobrevivente. Como alguém que enfrentou o pior e saiu do outro lado mais forte. Se você está lendo isso e reconhece sua própria história na minha, saiba, você pode escapar, você pode se recuperar, você pode recomeçar, não importa a sua idade, não importa quanto tempo sofreu, não importa o quanto o abusador te convenceu de que você não tem valor. Você tem, você sempre teve. E nunca, nunca é tarde demais para retomar sua vida. Esta é minha história. De pesadelo à liberdade, de vítima a advogado, de desespero à esperança. E se eu consegui, você também consegue. Acredite em mim, acredite em você. E quando estiver pronto, dê o primeiro passo. Há todo um mundo de apoio esperando por você do outro lado do medo. Epílogo. Roberto Mendes continua seu trabalho de advocacia para vítimas de abuso financeiro. Seu livro, Nunca é Tarde, Minha Jornada da Vítima à Vitória, está em sua 5ª edição e foi traduzido para 7 idiomas. A Lei Roberto Mendes, aprovada 3 anos após seu caso, e exige que instituições financeiras implementem salvaguardas adicionais para contas de pessoas acima de 65 anos, incluindo verificações de múltiplos contatos para grandes transferências. Felipe Mendes continua cumprindo sua sentença de 18 anos. Todas as vítimas foram totalmente reembolsadas, com juros. Dona Helena recebeu um prêmio cívico por sua coragem em documentar o abuso e buscar justiça para seu vizinho. Camila se divorciou de Felipe, recuperou seu dinheiro e agora trabalha como consultora, ajudando empresas a identificar funcionários envolvidos em fraudes financeiras. Mais importante, centenas de vítimas inspiradas pela história de Roberto encontraram coragem para denunciar seus próprios abusadores, criando uma onda de justiça e recuperação. Porque no final, a história de Roberto não é apenas sobre um homem, é sobre todos nós, sobre dignidade, sobre resiliência, sobre a verdade fundamental de que nunca é tarde demais para retomar sua vida.